O atacante Rafael Borré marcou o seu primeiro gol com a camiseta do Internacional e fez uma revelação muito interessante também. Uma imagem e uma atitude que mostra muito do que está acontecendo e estava acontecendo também no bastidor do Internacional. O pedido feito pelo técnico Eduardo Cudê. Eu te trago detalhes e bastidores e te conto essa história depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu quero trazer detalhes sobre uma revelação feita pelo atacante Rafael Borré do que estava acontecendo dentro de campo, uma atitude que mostrou muito disso, e o pedido do técnico Eduardo Cudê. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações por aqui. Estamos chegando muito próximos dos 60 mil inscritos aqui no canal Lucas Dias Repórter. Então já dá essa força, deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Rapaziada, ontem aconteceu o primeiro gol de Rafael Borré com a camiseta do Internacional. Depois de 15 partidas na temporada 2024, entre Werder Bremen na Alemanha e Internacional, o atacante colombiano desencantou. O primeiro gol principalmente dele, não só em 2024, porém com a camiseta do Inter depois de 6 partidas, tá? Tinha sido o jogo contra o Nova Iguaçu, a estreia dele na Copa do Brasil lá no Mané Garrincha em Brasília. Depois ele joga pela seleção colombiana 2 jogos, também não marca, e aí ele faz o segundo jogo com a camisa do Inter contra o Belgrano lá em Córdoba, na Argentina. Joga contra o Tomayapo no Beira-Rio, contra o Bahia no Beira-Rio, contra o Palmeiras fora de casa, que ele dá uma assistência para o Wesley, mas tem inúmeras chances e um pênalti perdido, e o jogo contra o Atlético Paranaense, o 6º jogo dele. Ontem foi o 7º contra o Delfim na Sul-Americana, e o Borré marcou o primeiro gol dele com a camiseta do Inter. 16 jogos no ano de 2024, entre Bremen e Internacional, um gol marcado ontem e uma assistência no jogo contra o Palmeiras para o gol do Wesley e a vitória do Inter. Depois da partida, eu ressaltei no vídeo do pós-jogo aqui no canal, o último conteúdo por aqui, que ele falou um pouco sobre a felicidade do gol e também sobre a vitória do Inter contra o Delfim. Porém, o Borré deu uma entrevista para o Jason Lisboa, repórter da Rádio Gaúcha, na zona mista ontem do estádio Rocaí, lá em Manta, no Equador. E ele trouxe uma fala muito importante, tá? E ele deixou claro o que estava acontecendo. Ele deixou claro que, de fato, talvez faltasse um pouco de tranquilidade para ele por ainda não ter marcado o primeiro gol com a camisa do Inter. Ele disse o seguinte: é um pouco de alívio, de tranquilidade. O atacante precisa de gols e isso também ajuda o time. Celebrei muito porque era o sentimento que tinha. Precisava fazer um gol com essa linda camiseta. Meus companheiros me deram confiança de que o gol sairia, e isso ajuda a nos deixar com moral alta no grupo, se referindo, claro, à pontuação. O Inter tem 5 pontos, o Belgrano também, os dois dividem a liderança. Pelos critérios, o Inter ainda é o segundo colocado, mas agora tem 3 jogos em casa, 3 jogos no retorno agora da fase de grupos da Sul-Americana, 2 deles dentro de casa, e obviamente o Borré será muito importante nesse contexto. Mas ele deixou claro que esse gol serviu para dar uma tranquilidade para ele, que ainda não tinha marcado com a camiseta do Inter. E até sobre a comemoração, é possível ver todos os jogadores do Inter indo em direção ao Borré, até quem estava no banco, para abraçar o atacante colombiano. Os jogadores sabiam que isso estava incomodando o Borré, sabia que a repercussão era negativa quanto à imprensa e quanto ao torcedor do Inter, e deu uma amenizada também, porque o Borré não estava marcando. Ele veio para marcar gols, é o principal salário do elenco, principal contratação dos últimos anos e obviamente dessa temporada no Internacional, e faltava esse gol dele ainda com a camiseta colorada, e ele deixou claro que isso deu uma tranquilidade também para ele, e a gente viu um movimento muito legal também, pelo que eu conversei com algumas pessoas dos bastidores, dos jogadores abraçando o Borré no vestiário, dando esse apoio. O René tinha revelado depois do jogo contra o Palmeiras, que ele perde o pênalti, que ele conversou com o Borré para ter um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade,
não se desesperar pelo gol ainda não ter saído com a camiseta do Inter, e no fim das contas isso aconteceu ontem, mas um bastidor bem interessante do Borré, dizendo que ele precisava ficar mais aliviado, precisava da tranquilidade desse gol também. Eu quero aqui falar também do pedido que foi feito pelo técnico Eduardo Cudê. Antes, não te esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. É um pedido meu agora e não do Cudê, mas estamos chegando aos 60 mil inscritos aqui no canal, uma marca bem importante, então deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações por aqui. O Cudê fez um pedido muito importante para esse momento do Internacional. É importante ressaltar que o Inter só tem 2 derrotas no ano, contra o Guarani de Bagé, num time reserva, jogando em Bagé pela fase classificatória do Gauchão, 5ª, 6ª rodada da fase classificatória, lá no início da temporada, e essa derrota para o Atlético Paranaense no gramado sintético, que o Inter foi melhor que o Atlético, teve chances para, quem sabe, até sair com uma vitória e os 3 pontos pelo Brasileirão no último final de semana. São só 2 derrotas no ano, e o Cudê vem batendo muito nessa tecla. E a direção do Internacional quer, com o Cudê, passar essa mensagem para o torcedor ficar calmo, tranquilo e seguir naquela onda do início da temporada, de expectativa pelos reforços, pelo trabalho do Cudê e o que estava sendo visto dentro de campo, e ir para o estádio Beira-Rio. Esse foi o grande pedido do Cudê, para que o torcedor vá ao estádio Beira-Rio. Tem um jogo importantíssimo, no domingo, 8 horas da noite, contra o Atlético Goianiense. A venda de ingressos já está aberta, check-in. A gente ainda não tem uma expectativa de público, mas é possível que bata pelo menos na casa de 30 mil torcedores. E esse pedido é muito importante, porque o Inter tem 3 jogos em sequência muito importantes. Ganhou o primeiro, do Delfim, mesmo com o contexto de logística dificultada, jogadores com desgaste físico, 5 jogadores no DM7 sem poder jogar, contando que o Fernando e o Alário ainda estão em transição física. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo da noite, porque o Inter vai treinar daqui a pouco, e eu tô indo daqui a pouco pro CT Parque Gigante acompanhar essa atividade. Mas o Inter tem um jogo importante também no domingo, do que é o grande objetivo da temporada, o Campeonato Brasileiro, e a gente sabe a importância de ganhar jogos em casa contra equipes inferiores, como é o caso do Atlético Goianiense, e por conta disso o Cudê fez esse pedido para o torcedor lotar o Beira-Rio e empurrar a equipe. Depois vai ter outro jogo no Beira-Rio no meio de semana que vem, contra o Juventude pela Copa do Brasil, que também é um jogo importantíssimo dentro desse contexto, e o Cudê fez esse pedido. Inclusive, pelo que eu conversei com algumas pessoas, o Cudê tem incomodado a direção diariamente para fazer promoção se der, para conseguir levar a gente para o estádio e ajudar nesse sentido a equipe. E o Cudê já falou em algumas coletivas recentes, quando o Inter foi eliminado para o Juventude, depois também no jogo contra o Tomayapo, que ele pede para que o torcedor apoie nos 90 minutos. Se quer vaiar depois, quer protestar depois, é direito desse torcedor. Mas que ele pede esse apoio do torcedor do Internacional nesse sentido, tá certo? Não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para que já dá essa força. E é claro que eu vou voltar hoje à noite com mais do Dia do Internacional e muitas informações importantes, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.